principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, abri um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. E eu não consegui fechar esse negócio, desesperado, saiu botar tudo, os bichos de não volta. Não consigo né? botar pra dentro. Esse grande fazendeiro de lá, ele tinha um ser na garrafa, em que ele materializou esse ser na garrafa pra quê? Pra virar um deus dele, em que ele pedia as coisas pra acontecerem o que ele queria. O que ele dava em troca pra esse ser, pela obediência? O que me falaram era pinga, a gente tinha cachaça, né? Já tive casos que a pessoa falou que ofereceu o filho. Recadinho rápido, só pra pedir pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente aqui no canal, beleza? Valeu. A teoria de que eles não têm força pra estar aqui me parece fazer um pouco mais de sentido, porque caso haja uma regra que eles não podem vir, e eles vêm, se há uma regra, alguém pôs essa regra e há algum tipo de punição, ou não? Eu creio que sim. Na verdade, eu creio que eles... É como se fosse o direito. Tem o direito, mas tem brechas na lei. Eles encontram brechas pra poder fazer isso. Entendi. Né? E aí você tem o ritual satânico sacrificar a criancinha. Nesse conceito, a alma, principalmente se você pega a alma de um idoso ali moribundo, a alma dele já tá fraquinha, né? Agora, você pega uma criança cheia de vida, você sacrifica, aquela energia toda dentro de um cenário ritualístico é capaz de romper essa barreira entre essas dimensões. Por isso que os caras fazem esse tipo de prática. Pra poder abrir um caminho pra esses seres se materializarem, virem, entregarem palavras e tal. O problema é quando abre um portal desse definitivo, né? Como... É possível? Então, isso acontece, isso em Varginha, cara. Fica aberto direto. Em Varginha tem todo um caô espiritual também por trás, quando eu chego lá em Varginha, eu não ia pesquisar Varginha. Eu chego lá em Varginha, eu cheguei lá em Mendes, que é a cidade vizinha. E eu vou na igreja falar com os velhinhos. Velhinho sempre tem uma história boa pra contar. É bom, muito bom. Você negócio de Varginha aí, tem alguma coisa aí? O que você já ouviu? Ah, moço, eu trabalhava na obra do hospital, eu vi o exército chegando com as criaturas. Isso é muito maneiro, né? E eu falava, se você quiser saber a verdade de Varginha, vá visitar o fulano de tal e conheça a história dele. Fulano de tal, nunca ouvi falar esse nome. Eu ia pra outro lugar, voltei pra Varginha na mesma hora, pra perguntar pra todo mundo quem era o fulano de tal. Se tá vivo, cadê? Aí eu fui conseguindo, né? Fulano que conhece fulano, aí consegui chegar na família. Investigação profunda, né? E aí o fulano de tal era um dos maiores feiticeiros da região. E riquíssimo, uma parte das terras de Varginha dele hoje. Já tá falecido. E é um maiores feiticeiros, conseguiu o material que mostra lá os rituais, né? Uma mistura de voodoo com São Cipriano. Sério? Magia... São Cipriano eu não magia entendo europeia. muito. O Daniel falou pra eu não pesquisar essa porra. É magia europeia com magia... É magia europeia, São Cipriano, com magia, muita influência em Portugal. E magia africana, né? Do Benin, lá do voodoo. E ele juntou, parece que a gente não sabe do jeito que ele fez, porque ele tá morto, inclusive. Mas parece que ele pegou esses elementos que ele gostou mais de cada uma e criou seu sistema mágico religioso próprio. Cara, e isso começou a circular. Mas é uma merda. Não é bobo, não. E ele foi ficando milionário, era apenas um açougueiro. Foi ficando milionário, dono de tudo. Então ele já tinha técnica de corte, porque ele cortava os animais. E ele, então, começa a conhecer os outros milionários e eles formam ali uma tríade de feitiço. Tinham 3 que faziam. É interessante que isso na literatura ufológica oficial não aparece nunca, né? Nunca. Mas apareceu um ponto que foi ignorado pelos ufólogos. E aí o pessoal fala, não, ele fez um feitiço muito grande em 96. Porque, como é a hipótese? Qualquer feitiçozinho, se tivesse qualquer feitiçozinho aparecendo Varginha, você ia ter de Varginha todo quanto toda hora. Então, pra mim, esse cara foi fazendo coisas cada vez maiores, foi ganhando dinheiro e conhecimento, porque muito desse conhecimento não é passado em livro, é passado de boca. E às vezes até as entidades que deram dicas pra ele, também, né? Também, foi recebendo assim. Download lá de mensagem. Faz assim que aí tu me ajuda. Isso. Ou até explicando como funciona a parada, né? É aquela metáfora do leão tá preso na jaula e o leão é muito mais forte que o ser humano, mas o leão não tem a chave. Aí tá passando um cara e fala, irmão, vou fazer uma parada. Se tu me tirar daqui, a chave tá naquele armário ali, aí eu vou te dar poder. Ah, não, mas se eu te soltar, você vai me devorar. Não, você não, porque você tá me ajudando. Abre aí. Aí o cara pega a chave e abre. Mas o leão é muito mais forte que o cara. Né? Seria mais ou menos isso? Sim. Esse cara vai ganhando poder e aí com dinheiro ele consegue comprar coisas materiais que pessoas comuns não têm acesso. E pra mim ele fez algo muito grande. Fez algo com humanos, será? Não posso provar isso, não sei. Não vi isso. Fez um super ritual. Né? Mas a única possibilidade pra mim, pra essas criaturas aparecerem, se foi por ritual, é que foi uma coisa muito grande. Porque senão apareceria toda hora, porque toda hora tem alguém fazendo um ritualzinho por aí. Então foi uma coisa com conhecimentos que as pessoas não têm,
que pode ser conhecimentos humanos e não humanos, dados pra ele, Sim, tecnologia. com materiais que as pessoas não têm, que ele muito rico tinha. E uma coisa muito grande foi feita e sendo aperfeiçoada em algum momento de saúde de controle. Quando eu chego e falo isso com as pessoas pesquisadores, o principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá. E abriu um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. Diferente. E eu não consegui fechar esse negócio, desesperado, saiu Botar tudo, os bichos de não volta. consigo né? botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, não, 96 a Em gente tinha, sei lá, 96, né? 96 Exatamente. tinha. Muita Aí eu falei, coincidência, pô, né? é muita coincidência, né? Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Malantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, sim, né? sim. Seria o primeiro Grey, né? O cabeçudo. Primeiro Grey. Veio O cara- do maior bruxo, todo o senhor fazendo ritual pra abrir portal. Um ser cabeçudo de capinha, né? Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é o cabeçudo, né? Né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi tá no na ritual. cara que ritual, bem Isso. feito, de alto nível, puxa Sim. esse tipo de ser, né? E isso é interessante porque eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal. E em geral não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui pra ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no Sambari. Esse que é o perigo. Pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha o marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Ah, lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre ou de de podre, enxofre. né? Que Ficou obviamente vai ser impregnado isso semanas lá no hospital, né? Que eles falaram. aí. Na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e viu isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros teria falado, que são múltiplas criaturas. Formas diferentes, né? E aí, na cidade vizinha, que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Mas não é aquele lobisomem olho, é um conceito diferente. É um peludão, testa a cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, Cheiro de de enxofre, de podre, ovo, né? aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas por ligando que os essas pessoas pontos. vêm, por que essas pessoas essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas e onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar a Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos. Será que não foi esses Será que é portais por causa abertos? disso? E aí você tem do lado aquela cidade mística, São Tomé das Letras, Tomé, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxos por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também, tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei uma foto na última vez que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenho na minha casa. Aí tu me falou disso por alto. Depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu nem lua, sabia. não é uma torre, Lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente, Eu mas falo, você mas eu não contou, mostro então. a imagem porque Tá. eu acho que eles têm uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo. não. E Você viu como abre é que ele essa tem? Tem coisa também que eu falo. a mesma coisa que eu melhor também não falo, falar certas coisas que
porque às vezes o cara pode ser prejudicado por E isso. eu sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul. Tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho... Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. Na engenharia eletrônica. Como engenheiro eletrônico... Não precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato, pô. Não é não? Tô brincando. E aquela Não, questão, hoje né? você pega um sigilo, tu joga no ChatGPT, ele já começa a te ajudar, né? Mas é aquela questão, tem conhecimentos que não são passados, não são escritos. Então, uma pessoa dessa, como o Fagundes, ele conversa com muita gente, aí ele fica sabendo. Não, os conhecimentos mais requintados são sempre tradição oral, né? Claro. Até aqueles grimórios, né? Claro, a os gente livros de conversou magia. ontem com um benzedor de lá, um dos mais antigos de Varginha, né? E ele fala, não, isso aqui minha avó passou pra minha mãe, que é a desenho de escrava minha avó, passou pra minha mãe passou pra mim, e é o nosso sistema de magia próprio. Pois, interessante pra caramba isso, né? Agora, uma dúvida. E aquele relato que a nave caiu naquela fazenda, que o casal viu a nave caindo, aí o exército veio e pegou a nave, depois levou pra Campinas. Você acha que não aconteceu isso ou aconteceu simultaneamente? Tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não teve nave. Se você pega o primeiro relato do casal, que seria o mais confiável pra mim, e eles estão falando a verdade, que é a Euri Coralina. Sim. Como é que tu sabe que eles estão falando a verdade? Porque a gente começa a entrevistar tanta gente que a gente, pela reação deles, Você pega a expressões, manha, né? você começa... Pô, não tem como ser verdade isso aqui. Entendi. E claro, você pega, não tem nada a perder. Um casal que, assim, não queria fama, não queria nada disso. Um casal Quer dizer, não tem nada a perder, humilde, não tem tudo a perder, tem tudo né? a perder. Não tem nada a ganhar, pelo contrário. Vai aparecer, vai falar isso, vai queimar o filme, né? Não tem nada a ganhar com isso, só perder. Então, assim, e aí eles falam que viram algo que parecia um submarino. E o primeiro relato qual que era? Voando a 1 metro do chão. Tava no chão o negócio, flutuando. E tinha algo que eles falaram, fumaça, em volta dele. Que o termo que eu usaria, que a gente vê nesses fenômenos, é névoa. Tá. Esses fenômenos se materializam aqui através de luzes e névoas. Tem um caso famoso da década de 60, General Showa. Ele levava político, cientista, todo mundo para Alexandria, uma fazenda Rio Douro, lá perto de Brasília, para ver as névoas que vinham e materializavam os seres e as naves no que ele chamava de seres do hiperespaço, década de 60. É tipo um Skinwalker Ranch lá do... E quem atraía era um vidente. Viu? Que eu te falei que os caras O vidente chamavam. sabia a hora que ia chegar. Ele era a porta. Na hora do bonde passar. Então você vê que o troço tem alguma conexão, né? Sim. E por fim, lá em Varginha tem perigo. o quê? É uma tecnologia... Eu chamo isso de tecnologia, né, cara? Esse conhecimento é uma tecnologia poderosa. E o que tu foi fazer em Varginha dessa última vez aí? Então, existe... Você falou que tá vindo de Varginha. Sim. Além dessa história que você tem esse cara que teria evocado essas criaturas, o que eu quero descobrir com isso? Como eles fizeram isso? Em que situação, em que circunstâncias? Isso seria reproduzível, entre aspas? Porque eu, como cientista, tô curioso o quê? Na prova material desse troço. Obviamente que eu não vou participar de um ritual para fazer. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser uma consequência, né? Ah, que vai- peidãozinho. Agora, ele vai se comprometer, Todo mundo, pô. mas tu não quer ver o bagulho, pô? agora sim, eu quero ver... Você consegue colocar esse ser se materializar aqui? Faz aí o teu negócio. Faz um vídeo, faz uma foto, ou deixa eu ver ele numa garrafa, que tem a história da garrafa que eu vou contar daqui a pouco. Cramulhão. Eu quero ver o que ficou de material e depois daquilo feito. Não eu ser um elemento ali ritualístico, não dá nada a ver. né? Melhor tu fazer um círculo mágico dentro do círculo. Então assim, né? eu como cientista, eu quero ver a prova material, tá? Então hoje eu tô nessa linha de pessoas que foram abduzidas, pessoas que dizem ter contato com seres, pessoas que aparecem com queimadura, eu começar a estudar essas pessoas e tentar provas materiais, porque assim que a ciência vai avançar, a gente vai ligar o quê? Religião, espiritualidade com a ciência, tendo provas materiais. Essa vez, a gente teve informação de que pessoas que não queriam falar, em que tiveram contato direto com o ser bruxo. que estava na garrafa. Ah, tá. Esse grande fazendeiro de lá, ele tinha um ser na garrafa, em que ele materializou esse ser na garrafa pra quê? Pra virar um deus dele, em que ele pedia as coisas pra acontecerem o que ele queria. Mas ele Virou um meio pequeno que deus. escravizou esse... Escravizou e colocou numa garrafa, aprisionou e ele tem que alimentar esse ser. Parece uma história do Salomão Monteiro Lobato, pô. Tem novela Renascer, tinha isso. Isso é muito Renascer, antigo. sensacional. Isso é cara. muito antigo, isso na colonização já tinha essa história. Tanto que Minas, ali, a hora das fazendas, né, viam os europeus e escravos. E acho que isso surgiu nessa mistura das magias europeias com as magias. Tem relação com o homúnculo também? Homúnculo, aí né? o homúnculo tem crawler. Homúnculo é com esperma. Isso então assim. Você pega o esperma e bota dentro de um ovo.
Aí sai um homúnculozinho, tipo um cramulhãozinho. Mas não é só fazer isso, precisa do ritual. Tem Ritual. mais coisa. Aí Mas você tem faz vídeo o no quê? YouTube dos caras que fizeram esses testes. Nossa, aí. Porque o ritual e o conhecimento de ritual ele vai fazer o quê? Uma coisa que é impossível, fisicamente, cientificamente, você vai fazer um milagre, entre aspas, ali. Milagre negativo e tal. Aham. É. Então, assim, e aí as pessoas falam pra mim, cara, eu toquei nesse vídeo, eu vi pessoas de 90 anos, que estão no final da vida ali, que não tem por que mentir, super humildes. E aí, quando você pega uma pessoa em outra ponta, as duas reclusas, e não se conhecem, elas descrevem o ser da garrafa, que não é uma garrafa, era um pote, uma embalagem de vidro. É igual, a descrição é igual, entendeu? Eu não sei se você chegou nesse ponto, mas o que ele dava em troca pra esse ser, pela obediência? O que me falaram era pinga, a gente tinha cachaça, né? Como se fosse uma oferenda feita. Sei. Mas eu não duvido que os sacrifícios também eram feitos. Muitos falam que eles levavam os restos de animais todos da cidade, iam pra casa. O bicho comia, teoricamente? E aí ele, talvez não fisicamente, né? Mas entendi. ficava ali do lado, ele se alimentando daquela Energizando daquela ali. energia de forma não física. A cachaça, ele não bebia cachaça, obviamente, mas ficava do lado dele ali. Então eu acredito, os benzedores lá me falaram que esses restos de animais é uma quantidade absurda de restos de animal pra lá. Talvez pra alimentar esse... Ele ficava num porão, trancado, que ninguém tinha acesso. Sempre num porão, né, Daniel? Aí já... Subsolo, né? O Egito todo, a ritualística é tudo no subsolo, né? Porque facilita, né? Janelas medievais com barras de ferro, barras de aço cruzadas, como se fosse uma masmorra medieval. Pra que essa barra de aço? Cara, Tem isso uma- lembra muito Neil Gaiman no Sandman, né? Que o cara ricão e tal, ele quer atrair o deus da morte pra liberar, ressuscitar dele. o filho. Aí ele pega sem querer o deus do tempo, né? E ele prende um cara dentro de uma redoma de vidro, é tipo um cramulhão gigante, e dentro de um círculo mágico. Até que depois de décadas o cara preso ali, alguém fica com pena e apaga o círculo mágico. Ele E só um último ponto pra Fica fechar à essa questão do vontade, cramunhão né? lá, só pra fechar. Já falei pra caramba, eu sempre venho aqui, eu quero mais te ouvir. Então, só uma questão. A gente agora tá rastreando, porque quando essa pessoa faleceu, essa garrafa, o porão foi limpo de forma muito cuidadosa. Por uma pessoa muito poderosa e que a gente já rastreou quem são essas E pessoas. ficou com o E as cramulhão? pessoas estariam com essa informação que tem, as pessoas estariam com isso. Até hoje. Então a gente quer chegar, né? Vamos ver. A teoria é que no ritual esse ser se manifesta e você prende, é isso? Não sei como é que é, tá? Entendi. Eu já vi várias histórias que, não nesse caso Sei. específico, mas que você viria uma névoa e você conseguiria, através de uma névoa, você materializar esse ser, outro que você coloca algo cobrindo e que aparece. Então tem algumas versões aí desse... Agora, em relação a esse ser específico de lá, eu não ouvi como ele apareceu, como é que é o ritual. Tem gente que sabe, mas que não conta. Sim. De forma alguma eles contam. É porque é perigoso também, né? E, em geral, a desgraça segue esse tipo de ser, porque, assim, você tá falando. Estamos falando de algo que eu imagino aqui que é mal. Beleza? Vibra na parada ali do dinheiro, do não sei o quê. Em geral, isso são as paradas mais bad trip, né? Mais materiais. Mais materiais, né? Umas paradas que estão mais. Não né? é muito sublime, não. Isso, não é muito sublime. Manter essa parada no teu porão não gera. Só o fato de tu manter. Sim. Não foi tu que invocou, não foi tu que engarrafou, tu só foi lá e buscou e guardou na tua casa. Imagina tu escravizar um ser desse, né? Parece. Ainda que seja uma forma de pensamento, né? Uma tupa, né? Uma projeção da consciência. Mas mesmo assim é uma consciência materializada que tem o seu poder, né? Pois é, isso aí não atrai outras desgraças? Eu também? acredito que isso pode acontecer, talvez, depende do que você ofereceu pra esse ser. Já tive casos que a pessoa falou que ofereceu o filho, Nossa. né? E aí morreu o filho. Então, assim, e teve casos que o cara morreu o filho e ele, pra ficar isso, ele viveu até 110 anos. Os bruxos lá A vivem isso. contrapartida, né? 110, 100 anos, os caras morrem muito, muito A antigos. longevidade, né? Então, assim, ou pode ser que ele vai prestar contas depois na vida eterna no mundo não E material. a gente porque sabe que essa ideia da longevidade, assim, aí a gente volta naquela questão do sangue, né? O vampiro. Sim. Que ele prolonga a vida sugando a vida dos outros, né? Sim. E talvez ele viva 120 anos aqui muito bem, e quando ele vai viver a eternidade nessa consciência dele limitada, de vida ilimitada, vida infinita, ele vai ter um infinito sofrimento, né? Talvez. Pra mim, o objetivo final desses seres, porque se você pega as pessoas que são afetadas por isso, o que acontece? Ela começa a ter essas realidades virtuais, que eu chamo que são as abduções, Legal. cenários do Fred Krueger Sim. acontecendo. As pessoas, às vezes, são mostradas que tiveram um filho híbrido com um ser animalesco. Ela fica totalmente abalada. Tem pessoas que ficam grávidas, tem no exame, ela é grávida.
tá grávida realmente. E aí Depois some. eles levam, né? 3 meses perde, acabou. Então, assim, que chama de gravidez fantasma nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas ficam com declínio mental, uma depressão, e algumas podem até tirar a própria vida. Então, assim, será que o objetivo final não é esse? Vou me alimentar dessa pessoa, vou sugar, quando eu não servir mais, eu não posso ir lá e tirar a vida dela. Parasita, mas eu né? posso influenciá-la para isso. Isso, parasita. E aí nisso. talvez essa pessoa, quando ela faça isso, ela vire uma correntada desses caras. Porque eu acho que eles não são onipresentes nem onipotentes. Eles precisam de soldados nas fileiras para poder influenciar mais pessoas. Talvez essa pessoa que cometa isso, que foi influenciada para isso, vire um soldado nessas fileiras aí. Entendi. Bom, esse ser engarrafado aí deve estar puto pra cacete, né, cara? Tá engarrafado, tendo que fazer o que os outros tá mandando. Igual você tava engarrafado aí no Porra, trânsito, né? putaço, mano. Boladão. Nossa, parece um erro isso daí. Imagina a hora que isso aí... A hora que esse ser se soltar... Ou não, né? Talvez no mundo lá não material ele esteja num sofrimento absurdo e aqui ele tá até no bem, tá consumindo. Tá numa garrafa, mas tá consumindo ali uma cachaça, Tá achando um boi maneiro, ali né? morto. É. Tá, Você muito, falou que tá, ele não- tá ruim, mas tá muito melhor do que ele tá lá quando ele tava lá no sofrimento do Lá fogo no ardente e Carandiru, enxofre. no Carandiru dele lá, né? É, ué. Você tava falando que ele não consumia, talvez, a cachaça, né? Mas eu já vi casos, eu não vi, pessoas me relataram, que o cara entregava um copo de cachaça e o copinho era consumido, né? Você já ouviu história assim? Já. É. Tá maluco. Ele consome mesmo, fisicamente. Nessa história a gente não ficou sabendo disso. O cara vinha lá pro porão, botava a garrafa e não sabia o que acontecia. Talvez possa acontecer isso também. É, às vezes ele chupa o negócio. Matéria some, né? Sumiu a matéria. É. Sublimou a matéria, né? Sim, e o que é interessante é que se você tem uma visão um pouco mais profunda da física, tudo é explicável, né? Tudo Sim, faz sentido. sim. Não é, isso é muito delírio. Não. Algum dia você vai ter uma equação que você vai explicar isso. Talvez já tenha no alto escalão. Sim. Talvez a Lockheed Martin Skunk Works já tenha, mas ele não abre, né? A grande dificuldade é a gente não acreditar, e principalmente claro, cientistas, que existe um mundo que seria não material. Porque isso é a premissa de tudo. É, com Né? certeza. E aí depois tem uma consequência que é material. A gente começa a ver isso na física quântica com os fenômenos que acontecem, superposição e outros, entrelaçamento quântico, que são coisas muito... Inclusive, tem ganhador do prêmio Nobel, que é o Eugene Vigan. Ele é um cara que tinha a teoria, ele abandonou depois por conta de pressão dos colegas, mas ele tinha a teoria de que quando você olha aquela partícula, a sua consciência, como ela estava naquele momento, ela tem uma influência sobre aquilo. Eu já li sobre isso também. Então, e depois ele abandona porque, claro, sofreu uma pressão e uma crítica terrível, né? Mas eu acredito que isso possa estar acontecendo. Daqui a pouco a gente começa, de fato, a ciência entrar nisso. A ligação entre a consciência, que é algo não material, com coisas materiais. Eu lembrei do William Schnobelin, que ele tinha os espíritos guia dele lá, né? Que o cara era ocultista e tal. E aí, ele era maçom também já nessa época. Ele morava ali perto do Lago Michigan, né? E aí o espírito guia lá, o mestre ascendido, o mestre ascensionado, mandou ele ir pra beira do lago. E ele foi pra beira do lago, só que ali é frio pra caramba no inverno. Ele falou que tava muito frio, tarde da noite. E mandou ele ficar parado ali. Ele falou que ele viu uma luz e, de repente, ele foi abduzido. E ele tava numa nave, e nessa nave tinham pessoas, assim, que pareciam humanas normais e pessoas que pareciam não humanas. E os caras começaram a fazer com ele entelhamento maçônico. Perguntas e respostas da maçonaria. Eles, pô, os alienígenas manjam dessas paradas. E aí ficou nesse negócio, tipo pra ver qual é o nível do cara. Ele vai fazendo as perguntas, vai até onde você sabe, até onde você foi iniciado. E aí depois ele acorda deitado na neve, muitas horas depois, e ele fica na dúvida se foi um sonho ou foi a realidade. Só que ele fala, cara, eu cheguei aqui meia-noite, eu acordei 3 da manhã. Se eu fiquei esse tempo inteiro aqui, era pra eu ter morrido de hipotermia, e eu estar embaixo da neve. Então aí fica aquela sempre você fica na dúvida, né? Se aconteceu ou não, se foi ou não, mas o mais curioso que ele diz é o alienígena fazer entelhamento maçônico com ele, né? E uma coisa que não faz sentido algum, né? Um cara super avançado de outro planeta vir pra falar de maçonaria com o cara. Você pega os caras os mais impressionantes, bem documentados, Vilas Boas, Bebedouro, LEC, todo de abdução no Brasil, inclusive com marcas físicas e evidências físicas, materiais, todos esses casos você vê uma coisa que não faz sentido, como por exemplo, o cara entra na nave e tem uma corda, amarrou o braço dele com uma corda, um ser super avançado tecnologicamente, tem uma engrenagem, uma corrente arrastando na nave. Você chega lá, tem uma alavanca mecânica, um botão que é mais rústico que o nosso. Então assim, fica parecendo que é uma inteligência artificial que o cara foi gerar, e aí ele gerou, não pensou em tudo na hora de escrever o texto, e ficou ali um cara com 6 dedos, sabe? É tipo isso que acontece. Então, assim, você começa a ver que tem coisas que... E aí os ufólogos, muitas vezes, eles ignoram esse dado.
Não vamos nem falar nisso, porque aí as pessoas vão achar estranho, né? Porra, a nave tá com uma corda, o ser vem e tem que acorrentar ele. Ou então a gente tem que botar uma eteia pra fazer relação sexual com o cara. Qual o sentido de botar um ser pra fazer relação sexual? Eu posso tirar o sêmen, posso tirar o óvulo e fazer isso in vitro, né? Então, assim, fica parecendo que é pra alimentar justamente, às vezes, dos sentimentos do cara. Vamos botar o cara pra fazer uma relação aqui pra gente se alimentar dessa relação com esse ser, ou pra abalar o cara psicologicamente, que ele foi obrigado a fazer a relação. É muito mais nesse sentido do que algo avançado pra mim. O cara não pode estar só mentindo também? Mas esses casos tem muito, pode também, tem muitos casos disso. O que eu tô falando são 2 ou 3 casos na história em que você tem uma quantidade absurda de evidência, que inclusive trouxe coisas com escritos que não conseguem explicar, ou feridas que não conseguem explicar, e coisas desse tipo. Tá. O psicólogo fez uma análise do cara e viu que de fato ele tá falando a verdade, múltiplos psicólogos. Mas são raros casos, 2, 3, 4, 5 casos no Esse Brasil. implante que você citou, metálico, o cara preservou isso? Tá Sim, guardado? sim, Você tem chegou guardado. a ver? A gente tá tentando agora até ver se a gente publica um artigo aí em relação a isso aí. É? A esse implante. Entendi. Porque tem evidência médica e de ciências de materiais também. A ciência de materiais é incrível nisso aí, que você Sim. vê que não faz sentido. Tem liga metálica que não existe, né? Sim. Às vezes tem... E o médico comprovando que ele examinou, ele acompanhou e saiu de fato do corpo da pessoa. Tem uns registros médicos disso. Sim. Então, eu já tive 2 situações assim com implante. Primeiro foi uma vez que eu tava na igreja Bola de Neve aqui, você foi lá, né? Você imagina aquela igreja grande pra caramba. No meio eu tô pregando pra multidão lá, no meio da pregação eu vi um OVNI dentro da igreja. Aí eu falei, pô, meu irmão, pra que Deus tá me mostrando isso? Aí eu falei, não vou falar, deixa quieto. Aí eu falei, não, tem que falar. Aí eu no meio da pregação parei e falei, pessoal, vou ter que falar uma parada aqui. Eu tô vendo um OVNI dentro da igreja. O que significa isso? Não sei. Significa que alguém teve uma experiência com isso e eu quero que você me procure no final. Cara, aí eu fiquei ansioso pra terminar o culto pra eu ver quem era, né? Terminou o culto, tinha uma fila de 50 pessoas, eu fui falando um por um, não era ninguém. Aí vem um cara, eu tava tentando lembrar o nome dele, mas não ia falar que é uma coisa íntima, né? Aí ele falou assim, poxa, cara, deixa eu falar um negócio. Eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, não acredito nessas paradas, mas essa noite eu sonhei que eu fui abduzido. Eles ficaram fazendo uma experiência na minha mão e eu acordei com a minha mão doendo pra caramba e surgiu essa bolinha aqui embaixo da minha pele. O que eu faço? Tava com uma manchinha vermelha e se apertava tinha uma bolinha. Falei, cara, o máximo que eu posso fazer aqui, eu não sou cirurgião, nem dermatologista, nem nada, é a gente orar repreendendo isso em nome de Jesus, né? Aí fiz uma oração por ele lá, repreendi. Depois parece, eu não sei se ele tirou ou não, mas uma história estranha. A outra história, cara, Caraca, foi... estranho. Foi na Fazenda Rio Grande, é uma cidade perto de Curitiba lá. Tá. Tava na igreja, na mesma coisa, eu pregando e vi um OVNI dentro da igreja. Falei a mesma coisa. Veio uma senhora, cara, pessoa muito simples, interior lá do Paraná. E ela falou, ó, eu acordei à noite paralisada. Tinham 2 seres do lado da minha cama, um de cada lado. E eles começaram a mexer na minha canela. E depois, quando eu acordei, tinha um caroço, uma bolinha na minha canela. E ela tava com um negócio na canela. E aí pela ética, né? Aí eu não botei a mão na canela da senhora lá de saia. Pedi pras mulheres, falei, ó, ora ali, ora por ela aí e tal. Então, assim, é muito recorrente isso. E são pessoas, por exemplo, que não assistem filme de alienígena, não tem uma cultura ufológica. De onde que vem? Você fala, cara, tem algum fundamento, né? E tem mesmo. A tristeza que eu tenho é que eu não tinha condição de chegar com a licença, pegar um bisturi, arrancar a parada e falar, ó a evidência aqui. Não. Ah, mas se for no médico lá, o médico arranca. Por isso tem que ser, esse assunto é muito complexo, cara. Então tem que ser tipo um RPG, né? Tem que ir lá um mago, um cientista, um pastor. Cara, é assim, fazer isso, uma cara. junta. Tem que fazer uma junta ali, porque é muito complexo, cara. Junta do Paranauê. Entendeu? Pra poder pesquisar isso. É multidisciplinar. Existe alguma relação do monstro Projeto Montauk com os ETs ou aparições que são citadas, como no caso Varginha? Segundo o Rony Vernet tem, e segundo o Crowley também tem. Por quê? O Crowley, ele fazia um pouco esse negócio de projetar seres, e um dos seres que se manifestam no rito que ele fez, que é o rito de Amalantra, que ele fez em Nova York, eu não me lembro a data, é no começo dos anos 1900, ele projeta ou aparece uma entidade chamada Lan, que a gente já mostrou aqui várias vezes, que é aquele cabeçudo, né? Que é igualzinho um ET. Então, assim, tem uma direta conexão com essa questão de abrir portais, não só com demônios, mas com seres
que aparentam ser alienígenas também. Essa é uma tese fortemente defendida pelo Rony Vernet, né? Que em locais onde tem muitas aparições de supostos alienígenas, foram feitos rituais de magia de alto nível, né? E, então seriam seres espirituais disfarçados, né, de alienígenas para enganar a humanidade. Tem a ver. Daniel, poderia falar sobre a suposta abertura de portais ao assistir a série que alguns cristãos estão comentando? Eu acho que é isso, né? De você assistir. E você abrir um portal pra demônio, te amaldiçoar ali. Né? Cara, isso não é impossível, não. Mas tem proteção também pra isso, não tem não? Tem proteção, com certeza. Você dá ordem, né? A gente, como cristão, a gente dá ordem ao mundo espiritual. Porque eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas... Cara, você vai almoçar no restaurante. Você vai na casa de alguém. A comida tá consagrada. Você não sabe se a comida tá consagrada, se tem alguma coisa, então aí tu ora e repreende. É sempre você tá pedindo... Entregando pra Deus, consagrando, né? A Deus, repreendendo. Deus, eu não sei, esse presente que eu ganhei, eu não sei se foi feito alguma coisa. Exato. Então, se foi feito alguma coisa, eu tô quebrando, eu não acredito nisso. Exato. Eu acredito, o único caminho é Jesus, esse tipo de coisa, né? A gente só não pode facilitar também, né? Ser... De você dar sorte pro pecado, dar brecha. Você ser imprudente. Imprudente, exato. Porque Jesus estava lá na tentação no deserto, aí Satanás botou ele lá no alto do templo, né, que tinha 50 metros de altura. E aí o Satanás falou, pula daqui, porque na Bíblia tá dizendo que os anjos vão te proteger. Ele falou, não, também tá escrito, não tentarás ser o teu Deus, né? Então o cara vai falar, eu sou de Deus, vou passar no meio de tiroteio que não vai pegar nada. Pô, aí também você tá bagunçando com as coisas, né? Então assim, Deus protege, sim, em nome de Jesus. Se você estiver orando, né, e vigiar e orar incessantemente, mas não pode ficar brincando também, né? Você falar, não, eu vou ali só pra ver eu vou ver um filme pornô, mas não vou ver as partes mais quentes. Vou fazer uma brincadeira do copo só pra ver qual que é. Aí tu puxa, né? Inclusive, né, na lenda foi assim que o bicho pegou na menininha do Exorcista, só que da vida real, que era o menino, né? Foi com o tabuleiro de Ouija, né? Toma cuidado aí. Pois é. No projeto LHC CERN, a abertura de um portal ocorreu? Cara, tem gente que acha que sim, né? Anjos e Demônios do Dan Brown, né? Você vê que Anjos e Demônios do Dan Brown tem os jesuítas que estão trabalhando ali, né? E eles têm um plano de usar aquilo... Estão atrás da partícula de Deus, né? É bóson de Higgs, né? Querem dar uma melada no projeto. Mas assim, cara, vou responder aqui, aproveitando para dar o arremate, né? Eu já falei várias vezes aqui de um cara que eu não sei o nome real dele, mas ele se apresenta como Robert Duncan O'Finian. Robert Duncan O'Finian também poderia ser um candidato a Eleven real. Porque esse cara, segundo ele só descobriu a história real dele lá com 30 e poucos anos, quando ele sofreu um acidente de carro e fez uma ressonância. A ressonância, segundo ele, estragou o implante que ele tinha no cérebro, queimou o implante, fritou o implante, né? Como se fosse um pulso eletromagnético. E ele começou a lembrar das memórias reprimidas dele. Ele lembrou que aos 6 anos, o pai, que ele não sabia, era um agente da CIA, entregou ele pro Projeto MK Ultra, que na verdade era uma subdivisão do Projeto MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, né? E aí, esse cara sofreu várias torturas, desenvolveu 5 personalidades alternativas e desenvolveu habilidades, assim, malucas, né? Que ele conta. Ele foi no programa do Jesse Ventura, o Conspiracy Theory, com Jesse Ventura, acho que é temporada 1, episódio 2, que é sobre super soldados. Ele mostra as ressonâncias magnéticas com os implantes na cabeça, no ombro e na mão. Então isso é estranho pra caramba, né? Aí, cara, olha a história que esse cara conta. Você lembra eu acho que é Men in Black 3? Cara, que tem aquele negócio do Boris, o animal? Que era o cara que tava preso numa prisão na lua e ele foge. Putz, eu não assisti. Cara, essa história é maneira pra caramba. Aí o que acontece? Todo mundo fala, Boris, o animal fugiu, Boris, o animal fugiu. E eles falam, ele vai destruir o mundo, porque o cara era muito poderoso. Aí o que acontece? Tem o agente K e o agente J, né? Que é o Tommy Lee Jones, né? E o Will Smith. O Tommy Lee Jones, ele usa um dispositivo que ele se esconde, tipo, numa dimensão paralela, pra esse Boris não achá-lo, né? É interessante pra caramba a cena, né? Ele senta, assim, com a arma na cadeira e, de repente, a parada... Ele é engolido pela parede, assim. A cena é maneira pra caramba. E aí, o que acontece? Os caras entendem que a melhor maneira deles resolverem isso é eles voltarem no tempo... Aí, o Boris, o animal. Eu me amarro nesse filme, cara. Lá em casa eu não gosto também. A melhor maneira dele resolver esse problema é ele voltar no tempo
como ele já conhece onde o Boris o animal estaria, aí ele mata o Boris o animal no passado pra acabar com ele no futuro, pra evitar dele fugir dessa prisão. Claro. Cara, a história que esse Robert Duncan O'Finnian contou é muito louca. Por quê? Porque ele conecta o projeto Filadélfia com o projeto Montauk com o CERN, o acelerador de partícula. Porque ele diz que as bases de experimentos que levaram à construção do LHC, que é o grande colisor de hadrons, né? Large Hadron Collider, que é o acelerador de partícula, veio do projeto Filadélfia e depois do projeto Montauk. O conhecimento que foi acumulado nesses dois projetos permitiu a criação do CERN, um acelerador de partícula. Só que eles... né, olha o nível da história. Ele acredita que o objetivo do acelerador de partículas é abrir o portal do final dos tempos, que vai liberar o Abaddon, o Apolion, que é o príncipe do abismo do Apocalipse, para instaurar o Apocalipse. Nossa. Então, quem estaria trabalhando lá no LHC, no acelerador, é o Aleister Crowley, já tendo pulado 2 vezes de corpo. Ele diz que Crowley, quando ele estava morrendo em 1947, ele fez um ritual, tipo Chuck. Lembra o Chuck, o assassino, que ele transfere pro boneco? Não tinha ninguém, foi pro boneco. Depois ele tenta pular pra um garotinho, né? Ele tem que sair desse boneco aqui que tá bravo. E aí, cara, essa lenda, né, que o Robert Duncan O'Finnian conta, o Crowley pulou pro corpo de uma pessoa. Isso, em 1947. Agora ele já pulou pro corpo de outra pessoa e ele seria um jovem cientista lá no acelerador de partículas. Trabalhando para conseguir abrir esse portal para poder liberar os demônios para o Apocalipse. Cara. E aí o Robert Duncan O'Finnian, ele falou que ele participou de um projeto que envolveu, isso era nos anos 80, sei lá, 90. Ele voltou no tempo para a época do projeto Filadélfia, para destruir o projeto Filadélfia, para não ter projeto Montauk nem o CERN, para salvar o planeta Terra. Olha. E aí, sabe o que ele diz? Que ele voltou com um disfarce, o disfarce dele, ele era um barman num restaurante. Ele trabalhava no restaurante, né? Tipo, o cara viajando. Podia fazer isso num barman? Ele ficava tentando se infiltrar, né? No projeto Filadélfia para destruir, não deixar o projeto acontecer. Cara, então, assim, uma história muito louca, mas que esbarra em vários filmes aí, né? Total. A gente pensa, acho que esse maluco tá vendo muito filme, né? Tá. Pessoal falando... A sua pesquisa, então, ela chega próximo de que esses seres que a gente está tratando como extraterrestres, ou ETs, ou aliens. Extraterrestre falou que não gosta da palavra, mas o alien, que é o não humano, também pode se aproximar do que as religiões acreditam ser os obsessores, demônios. Exatamente, se você pega... demônio, não gosto de demônio, tá ok, vai pro espiritismo, obsessor. Não gosto do espiritismo, vai pro islamismo. Aí tem o Asura ou Rakshasa, que são as criaturas animalescas. Né? O Oni, o demônio japonês no budismo, todas vão descrever. O que acontece? Umas vão descrever em mais detalhes, outras em menos detalhes. O catolicismo, o cristianismo, ele descreve muito de forma superficial, porque assim, eu acho que tem um certo sentido, porque assim, eles não querem despertar sua curiosidade para isso, porque eles sabem que isso pode abrir uma porta e você pode entrar numa furada. Porque você vai pesquisar a partir do momento. Você vai pesquisar, você vai entrar, começar a ler. E você pode... vou fazer um ritual aqui de curioso pra ver se aparece alguma coisa. Foi o que eu fiz. Você vai se dar mal. Então, assim, é como se fosse... Olha, a gente sabe o quão poderoso é isso. E não olha, é tudo demônio, não olha, esquece. Vamos pensar em Deus, no coisa boa. Por isso que eles falam, não comunicar com os mortos, não fazer feitiçaria. Que é uma postura conservadora, porque eles sabem o perigo que pode ser da pessoa fazer sem estar orientada o que ela está fazendo. Porque eu sempre me incomodou essa visão, Rony, da igreja. A gente perde alguém da família, mas para onde eles foram? Ele está com Deus agora. Ou está dormindo, num sono que vai esperar o juízo final. Então, assim, você não fala muito... Por exemplo, a Igreja Católica não fala quase de inferno. Ela fala que há uma condenação eterna, mas ela não fica ali batendo no que é o inferno. E eu sempre fui curioso nessa parte. Mas o que é o inferno? Como que é tem purgatório, né? A Igreja Católica também trabalha com purgatório. E por que não pode invocar os mortos? A minha maior... Falar um palavrão, mas o meu maior fogo no rabo aqui da minha vida inteira foi invocar morto. Porque quando fala pra mim jogar um Ouija, cara, vamos, claro, imagina.
é o que eu mais gostava. E fiz muitas experimentações, joguei bastante. E a Igreja Católica, então, talvez é uma... Eu acho que é um reconhecimento do poder que tem essas criaturas que estão do outro lado e que você vai abrir uma porta da sua casa e pode entrar uma criatura que não é legal. É como se você pegasse a porta da sua casa e abrisse aqui e deixasse 24 horas aberto. Uma hora pode entrar um assaltante. Então acho que é mais esse reconhecimento do poder. E assim, pensa só, você perdeu um ente querido. Você ficou profundamente abalado. A gente já conversou aqui que você está em depressão, está abalado profundamente, vai abrir uma porta para quê? Seres negativos. Aí você vai buscar, você vai invocar. E aí você pode invocar alguém que vai se passar pelo seu ente querido. Aí que mora o perigo. Você pode estar falando com alguém que perfeitamente vai saber tudo dele, vai se materializar igual a ele, vai falar igual a ele, porque os demônios sabem de tudo passado. Quando tem possessão demoníaca, e eu estudo muito exorcismo, se o padre tiver qualquer pecado, o demônio fala na hora. Ah, mas você tava no... Não vou sair não, você tava no bar ali sexta-feira no bordel, por que eu vou sair daqui? Não vou não. Você que tá querendo me tirar, que autoridade que você tem? Tipo Sabe assim, a cor da cueca do padre. Tá Sabe com essa quando cueca você tá ridícula sem vermelha cueca, aí. O pastor Daniel Lopes uma vez veio aqui, ele contou essa aí, que um cara foi tentar exorcizar uma pessoa e ele falou, você tá sem cueca. E aí desmoralizou a pessoa. Tipo, como que ele sabe? Parece uma coisa boba, mas o demônio sabe. Tipo Sabe assim, tudo. né? Ele sabe tudo e ele pode se passar. Então, assim, esse que é o grande perigo. E esse, pra mim, é o grande perigo de você mexer com essas forças. Como que você vai ter, nós, como humanos, um discernimento de saber com o que eu tô mexendo? Bater de frente, né? Mas a gente não consegue, Rony, em nenhum momento. Mesmo se preparar, porque tem gente que se prepara. Você falou que estuda exorcismo? Sim. Tem gente que se prepara pra fazer os exorcismos, né? Sim. Pra bater de frente. São um sacerdote. Tem que fazer jejum, você tem que... Qual que é a preparação pra... Tem que fazer jejum, o padre faz o jejum, não pode estar, obviamente, tem que estar em estado de graça, né? Sem nenhum pecado, tem que estar confessado, tem que ter o preparo, o rito, né? O rito romano. São formados em Roma, né? Obcecado por exorcismo. E o mais interessante para mim do exorcismo são as materializações, né? As pessoas às vezes cospem pedra, cospem corrente, cospem um trabalho de magia negra. Às vezes elas manifestam coisas saindo da pele. Na própria pessoa que está possuída. Sim. Não é aquela coisa hollywoodiana, né? De pessoa fica batendo no chão e no teto. Verde, né? Mas existe, o padre Gabriel Amor tem uns livros lá que tem documentários que contam, né? O que ele tinha uma coleção de artefatos encontrados, expelidos pelas pessoas durante o exorcismo. Jura? Sim. O que era o exorcista do Papa, né? Do Papa, né? O Gabriel Amor. O principal, né? Italiano. Ele tinha uma coleção de artefatos que foram expelidos pelas pessoas durante o exorcismo. Eu não sabia dessa coleção. Expelidos, a pessoa então... Às vezes objeto gigante. Caramba. Ele falava que não vinha de dentro, era materializado na boca. Porque fisicamente você não conseguiria tirar um objeto daquele, né? Se materializa na boca e vai saindo, materializando e saindo. Isso pra mim é o mais interessante porque aí a ciência começa a estudar. Aí, material, tá aqui. Aí eu posso estudar, entendeu? Diabinho na garrafa, é material, tá ali. E o mais impressionante é quando eu converso com... Aí eu fui conversar muito com satanista, com mago, com padre, que vivem esse mundo espiritual e essas materializações. Não é comum as materializações acontecerem. Se você falar com 99% dos padres, eles nunca tiveram uma materialização na frente deles. De exorcismo. Isso. Vai ser aquele exorcismo que a pessoa tá com aquela super força, às vezes, tá falando em línguas, né? Que é os dois grandes sinais, né? Super força. Tem uma menina de 13 anos, magrinha, 3 caras não conseguem segurar. Aí eu tenho uma coisa estranha. Esse é um sintoma. É um sintoma, um dos sintomas principais. O segundo seria falar em língua. A menina nunca estudou latim, mora lá no interior do Mato Grosso e tá falando em latim perfeitamente. Com um padre que foi formado em latim e consegue reconhecer. Opa, isso aí tá estranho, não é normal. Então são os dois grandes sinais para ser diferenciado, que seria algo psiquiátrico, né? Ou psicológico, que seria uma doença, né? Talvez. E o falar em latim é sempre de forma meio que agressiva, o demônio... Porque eu pergunto isso porque o demônio... eu já vi casos de exorcismo que o demônio não age igual que você falou nos filmes, né? De forma agressiva, xingando, falando... De repente é uma coisa mais para tentar ludibriar o padre, enganar, falar de maneira tipo... Deixa ela aqui comigo. Sim, assim. Pode ser dessa forma. Inclusive eles falam para não dar muito papo porque ele pode te enrolar. Né? Então por isso que você não fica conversando muito com o demônio, batendo papo com o demônio, porque você pode cair na conversa dele.
E aí tem essa coisa, né? Do saber os segredos do padre, da pessoa que Sim, tá fazendo. sim. E um dos principais polêmicas do exorcismo, que tá no livro de Gabriel Amor, é o reconhecimento de que parte desses seres que estão possuindo a pessoa são humanos que morreram. São espíritos de humanos que morreram. E a igreja, claro, não reconhece isso, porque na igreja só tem o quê? Deus, né? Demônio. Anjos e humanos, sendo que os demônios são os anjos caídos, né? Então só tem 2 seres, além de Deus, que seriam anjos e os humanos. Não pode ter outra coisa. A não ser que você considere o humano desencarnado como ainda humano. Ele não deixa de ser humano, né? Mas ele fala que isso é uma grande polêmica, né? Então, é como se fosse... Porque assim, se você tem um padre, igual o Gabriel Hermov, falando que podem ser espíritos humanos, aí a gente vai para uma linha mais quase do espiritismo. Porque o espiritismo trabalha... Não sei se o espiritismo trabalha com possessão, mas ele trabalha com essa obsessão tão próxima que a pessoa começa a agir igual o obsessor. Sim. Não quero mais, me deixa em paz. Aí toma passe, ele tem que dar um passe. Aí você dá o lá eu acho que tem, no espiritismo chama desobsessão. Também é o passe, mas eu acho que é outro nome, né? Desobsessão, quando o obsessor incorpora no médium e fala, eu tô com o Daniel, porque o Daniel fez isso pra mim em outra vida. Então, o padre Gabriel Amorf também, porque parece que ele fez muito exorcismo. Sim, muito. E ele começou a perceber que alguns deles ali seriam desencarnados, né? Então você teria uma hierarquia, você teria diferentes seres que podem estar ali. E aí, às vezes o padre vai ficar com... Não dá muita ideia, porque às vezes o padre pode ficar com pena. Não, isso aqui é só uma pessoa que precisa de ajuda, não é um demônio, porque... Entendeu? Tá, aí quer ajudar o cara, aí você fica com pena e vai ajudar, e você se conecta a esse ser. Aí ele pode passar a te parasitar. Então acho que essa questão de demônio, essa classificação única de demônio, eu acho que é muito uma questão conservadora, porque sabe que o cara pode te enrolar. Mas também pode ser um demônio. Porque seriam seres de hierarquia mais poderosa, né? Isso. Que nunca foram um ser corpóreo, né? Foram seres incorpóreos, né? Porque falam que para ser possuído realmente por um demônio, que é esse ser mais poderoso e mais infernal, é difícil. Sim. Né? Não é qualquer pessoa que é possuída por ele. Mas quando é possuído, pode acontecer também. Tem um cara que é padre, foi ajudante de exorcista, e ele saiu da igreja e hoje ele é ufólogo lá nos Estados Unidos. Paul Jean... deu um branco agora. Daqui a pouco eu lembro. E ele começou a estudar as abduções. E ele começou a ver ali que tem alguns seres das abduções que ele chama de brincalhão. Esse aqui é só um... Ele fala assim, eles estão só querendo se alimentar. São só seres querendo se alimentar. Eles estão querendo comer, estão com fome. E ele retrata dessa forma. Tem uns que são brincalhões, eles são moleques ali tentando brincar com a pessoa, possuindo a pessoa de brincadeira. Já outros são seres extremamente... E são meio burros. Ele fala, não, esse aqui é até meio burro. Os brincalhões? Não tem uma formação. Você é uma Meio criança. meio bobões, bobão. Você é uma criança que não teve formação, não foi educada e tal. Já ele fala que tem outros que seriam poderosos, altamente inteligentes, né? E aí você tem na possessão as legiões, né? Às vezes a pessoa se identifica... Quem tá aí? É uma legião. Cara, mas aí tem uma legião na pessoa... você tem dezenas ou centenas de espíritos ali comandados por alguém, por um chefe que tá ali dentro da pessoa. E pode matar? Inclusive nas possessões você tem vocalização múltipla, né? Que seriam como se fosse diferente. Vários falando ao mesmo tempo. Eu ia falar que eu amo, porque eu amo essas vozes no filme de terror, né? Que é aquela coisa do... né? Que aí você ouve e vai. Eu adoro fazer essas vozes. Mas isso pra mim é muito assustador, né? E aí é como se eu visse várias vozes vindas de uma pessoa. De uma pessoa só. Quando é o caso da Legião. Teve caso já? Você já estudou algum caso, Rony? Eu acho que aquela menina que é daquele filme... a Emily Rose, que não é Emily Rose na vida real. É Annelise Mitchell. Annelise, eu acho que tinha uma questão dessa aí. Que é de Legião, né? E ela várias, morre, né? Aí são os casos mais graves. O padre fica, às vezes, anos, né? 3 anos pra poder... Em sessões ali semanais, quinzenais, pra poder libertar a pessoa. Eu lembro que dessa Annelise Mitchell... O filme, né, o Exorcismo de Emily Rose, ele vem pelo caso dela, mas quando ela já tá morta, né? E aí eles ficam debatendo se
foi negligência da família por parar com os remédios e tal, ou se foi o padre que é culpado em tudo isso por acreditar que uma doença mental podia ser uma epilepsia, podia ser uma questão. As pesquisas vão para esse lado também, pode ser apenas saúde mental. Sim, por conta das manifestações físicas, né? As principais duas que eu falei, né? Você tem falar em línguas, principalmente línguas antigas, mais a super força e as materializações. E tem uma outra que é mais rara, que são os olhos, né? Perdem o branco, né? Ficam pretos ou vermelhos sem o branco do olho. Inteiro? Preto ou vermelho? Se muda, se altera a matéria, são do milagre, entre aspas, né? Que é o que esses seres fazem, fazendo os milagres. Ou coisas que fisicamente seriam impossíveis, né, passam a ser possíveis. Eles não são criadores, mas eles conseguem manipular a matéria para poder fazer o que eles quiserem. Então, quer dizer, a questão de exorcismo e possessão, ela é muito complexa, porque se o Gabriel Ermoff estava já dando um pitaco ali no sentido de falar, gente, pode ser pessoas que morreram, pessoas comuns que morreram e estão possuindo outras, mas também podem ser as criaturas infernais. Sim. E aí ele tem um museu. Esses objetos estão onde, Du? Hoje eu não sei onde estão. Ele guardava no armário lá, ele tinha um saco de... Meu Deus, precisava saber onde tá onde isso. foi, não sei. Pode ser que tenha um museu do Gabriel Amor, talvez, né? Nossa, precisava muito. Pra ontem. Alô, alô Assis, alô Itália. Eu fui do Padre Pio, né, que é em São Giovanni Rotondo. O Padre Pio tem relatos de luta corporal com o demônio. E a igreja testa isso. Eu pensei que era mais história, porque tem essas histórias também muito mais fantásticas, mas quando você vai lá no santuário dele, tem uma imagem dele com a mão no pescoço do demônio. Então, quer dizer, é atestado pela própria igreja católica de que tinha um padre que apanhava do demônio. O Gabriel Ermoff não é esse caso dele apanhar com o demônio, mas ele fez centenas, milhares de exorcismo. Então, teria muito espaço para um museu com essas... Imagina os objetos de pessoas materializados por pessoas e sempre vem de dentro do corpo. Sim. E às vezes a pessoa não quer se livrar daquilo, é como se fosse uma relação tóxica, né? Porque nem a mulher que tem um marido que bate nela e ela quer ficar com o cara, né? Ela é ruim, mas ela acaba entrando num sistema de controle ali que não consegue sair e ela alimenta aquilo. Então algumas pessoas que são possessas não querem que termine. Não querem se abandonar desse companheiro, entre aspas. Mas como que ele sabe, será, como exorcista? Porque a pessoa pra ser liberta, ela tem que querer, tem que pedir. Ela tem que querer ser liberta. E ela tem que se converter também, ela tem que confessar. Tem a questão da conversão. Tem a conversão. Ao catolicismo. Né? Senão ele pode voltar. Então você liberta a casa e quando a casa vê que não tem ninguém, o cara vai e invade de novo. Então, aí você tá enxugando gelo, né? Então o padre ele pede a pessoa se converter pra poder... Vai fazer ali o batismo, a primeira comunhão e depois se consagrar, né? Tem um exorcismo do Gabriel Ermoff que tá na internet. Não sei se você já viu, de uma mulher. Sim. Foi um dos últimos que ele fez. Acho que é um dos últimos, né? Que ela começa... E aí ele bota a estola dele em volta dela aqui, ela meio que fica... E tem pessoas em volta, né? E se eu não me engano, nesse tem vocalização múltipla, se eu não tô enganado. Várias vozes. Eu acho que nesse aí tem, então, assim, é algo... as pessoas não entendem isso. A manifestação é material. Eles conseguem agir no mundo material. Não é a forma comum deles agirem. É a última instância. Mas eu acho assim, se Deus permite que isso aconteça, por conta do livre-arbítrio, chega um ponto que ele fala assim, chega, é um limite. Então, quando se materializa, eles não querem se materializar porque a maior arma que eles têm é se manter ocultos. Longe da luz. Os demônios, ou os espíritos, ou os demônios. A forma preferencial de atuar, porque aí você pode falar o quê? Não, o Daniel é maluco, ele tá delirando. Mas aí a partir do momento que eu consigo tirar um crucifixo de dentro da minha boca que não tava ali, aí a pessoa fala, puta, não é o Daniel mais. Isso. Aí nesse momento, pra mim, é uma consequência indesejada por esses seres que estão possuindo a pessoa, porque você tá demonstrando exatamente o quê? Que existe algo anormal ali. Que não é algo psiquiátrico. E pra mim isso é o quê? Deus obriga esses seres a deixarem rastros e pistas. Aí que entra a pesquisa científica. A partir desses dos rastros, as pegadas. Então você pode fazer o mal, mas tem um limite. Você vai começar a deixar pegadas e eu vou saber que você tá aí. E tem aquilo também, Rony, de você saber qual é o nome, saber quem que é, e aí você tem poder sobre ele ou não? Tem aquela questão de quando você aperta a mão, você conhece a pessoa, você tem
um poder de persuasão maior, né? Porque você tá conhecendo o que você tá enfrentando ali, né? Então, seria um dos motivos que você pede a identificação. Você já participou de algum exorcismo? Não. Não, mas eu tô caminhando aí pra... Você sabe que eu tenho vontade. Porque eu tenho um projeto que é justamente com exorcismos pra você poder provar materialidade. Você usa câmeras especiais, sensores. Aí entra muita pesquisa que eu tô fazendo atualmente, que eu fiz agora no Atacama, depois a gente vê as imagens ali. Que é pegar pessoas que dizem ter contatos com esses seres, diferentes tipos de contatos, e você pede pra ela evocar esses seres, ou seja, fazer eles aparecerem. E aí você, se ela estiver vendo alguma coisa ou sentindo a presença deles, você com as câmeras especiais, são câmeras caríssimas de dezenas de milhares de reais, você consegue fazer fotos e imagens desses seres aí. Pensando pela questão lógica, é claro que você que pesquisa isso, mas assim, eu só dou no achismo. Mas é quando a gente apaga as luzes que as coisas se espreitam, né? Sim. Você consegue espreitar no escuro, né? Tinha um caso interessante no Ceará que eu fui investigar mutilações de porcos. 10 proprietários estavam perdendo porcos toda noite, que estavam com sangue retirado e com coração e fígado retirados com bisturi, porque não ficava sangue nenhum. Já era cortado e já era cauterizado. Como se fosse uma cirurgia mesmo, né? Tinha um pingo de sangue. E aí eles falaram, Rony, a gente, quando começou a instalar luz nos chiqueiros, ele parou de aparecer. E era um ser assim, tudo fechado, o ser entrava, ele conseguia, às vezes tinha um cercado de 1,5 metro, os porcos não reclamavam, e o porco é um bicho que grita. Ele pegava um porco alto, né? pegava uma porca de 40 quilos, tirava desse cercado, não sei como, botava do outro lado, de fora, fazia o trabalho de mutilação e abandonava ali. Claro, porco morto. E sem sangue. Bicho. E sem sangue. É. E cauterizadinho. E o chiqueiro lá sem... Não era um chiqueiro, né? Era um cercado lá que eles deixavam o porco lá organizadinho e não tinha uma bagunça. Um sinal de luta, sabe, do porco. O porco não lutou com esse animal. E é porque provavelmente também vai ter outros porcos, e os outros poderiam gritar. Não fiz nada. E os outros estavam lá. Sem nenhuma marca, sem nada. Não gritaram durante a noite, amanheceu. E tava assim. Quando começaram a colocar luz, os seres começaram a parar de aparecer. Aí todos começaram a colocar luz nos seus locais onde tinham porcos. Isso me lembra muito chupacabra, né? Chupacabra. Então, o chupacabra, ele vem depois do ET de Varginha, né? Na mesma época, na década de 90, aparecia muito. Eu lembro que o... Tem um cara bom pra você entrevistar que é o Carlos Machado. O Carlos Machado é o cara que mais investigou na década de 90. Ele foi em todos os locais, colheu o pelo desses bichos. O Carlos Machado investigou o chupacabra. Chupacabra. Então, o livro Olhos de Dragão. Então... Ele é de onde, você sabe? Ele é do Paraná. Paraná? E de Curitiba, se eu não me engano. E aí ele investigou tudo isso na época, mandou análise pra universidade, um trabalho enorme, tem documentário dele sobre isso, tá no YouTube. E aconteceu essa onda, porque essa onda pegou Paraná e São Paulo, né? Principalmente. Década de 90, em grande parte. São Paulo pegou bastante, né? E muitas regiões. E em muitos casos vinha uma névoa, e dessa névoa esse ser se materializava na névoa. Em outros casos, a pessoa relata luzes. E são as duas grandes formas de materialização desses fenômenos, névoa e luz. Às vezes vem uma névoa, a névoa se adensa, vai virando uma coisa grossa, dali aparece uma nave ou um ser. A outra forma é luz. Vem uma luz, essa luz toma uma forma e a luz vai embora e fica só o ser. Aquela luz forte, depois diminui e tá o ser lá. A luz vai tomando uma forma. Ah, tá. Ela vem redondinha e vai tomando uma forma de um contorno de um ser iluminado. Aí a luz vai diminuindo e vai parecendo aquele ser. São o que as pessoas relatam. E o que eu vi também no Cruzeiro da Serra Beleza. Na cruz eu tive um avistamento de seres pretos, seres sombra, né? E tem mais fotos aí que você vai ver depois. Chamava de Shadow People. Shadow People, né? Shadow People. O povo das sombras, né? Pessoas da sombra, né? E esses seres são sempre de olhos vermelhos e mistura de humano com animal. Híbridos. E aí diferentes tipos. Tem alguns que são cara de cachorro, outros com lagarto, outros... Aí varia. Aí tem... Lá no Ceará eles chamavam de burro-mulo. Como? Burro-mulo. Burro-mulo. Que era o que não pode procriar, né? O jegue lá que não pode procriar. Isso pode ser muito confundido com lobisomem, não? Sim, porque o lobisomem vira um nome guarda-chuva. Tudo que é preto ali... De olho vermelho, vira lobisomem, né? Aí você vai ver, um tem cara de porco, um tem cara de jegue, outro tem cara de cachorro, mas todos híbridos de humano com animal. Todos com esse cheiro ruim. Na verdade, é o que eu falo. Eu
gostei muito do ET de... Gostei assim, né? Pra mim foi o caso mais pop, o ET de Varginha. Mas eu tinha medo do chupacabra. Eu tinha muito medo quando eles falavam que... Porque era realmente esse ataque aos animais, eles ficavam secos, né? Não tinha muito sangue, não era uma bagunça, né? O animal tava seco e morto, tipo, esturricado. E tinha assim. casos de entrar em local fechado. Então, assim, como é que um troço entra em local fechado, faz um negócio desse, vai embora e não tem nenhuma marca? mas eles também, a gente pode falar que o chupacabra não é daqui, né? Eu acredito a mesma coisa, são seres metafísicos. Não, eles não são físicos, mas eles espíritos. podem se materializar aqui. E aí entra a questão do sacrifício, porque pra mim essa mutilação de animal é um sacrifício de animal. Tem toda uma ritualística ali pra mim. Tirar um órgão específico, um coração e um fígado e tirar o sangue, é como se fosse uma ritualística de sacrifício. E aí o que eu penso é o seguinte, como que começou essa questão de sacrifício lá atrás? Os incas sacrificavam, né? Inclusive sacrificavam crianças, né? Eu acho que em algum momento desceu algum deus, ou que as pessoas interpretaram como o seu deus, e falou, olha, vocês querem que pare a erupção do vulcão e que as colheitas prosperem, que é o que os incas faziam, os rituais para isso? Então façam sacrifícios para mim, para me venerar. E isso continuou. E hoje, algumas pessoas fazem justamente com o mesmo propósito. Você está oferecendo a esse Deus, e esse Deus está fazendo alguma coisa no mundo material, que a pessoa pediu. Ou ele mesmo, e aí eu não sei porquê, não tenho uma hipótese para isso ainda, ele, o próprio Deus, entre aspas, vem e ele faz o trabalho, ele próprio. O sacrifício. E se alimenta. É isso que eu ia falar, pra ele se alimentar. E aí, por que ele tá vindo? Pra mim, seria essa teoria de energia, ganhando força. Você tá afetando pessoas, você tá alimentando os seres do lado de lá, chega uma hora que eles conseguem romper esse véu, e eles vêm na forma material e conseguem fazer o trabalho aqui. Sabe que essa coisa me pega muito, de entidades precisando de sangue. Então eles precisam mesmo se alimentar? Então, pra gente é sangue, né? O que é o sangue pra nós humanos, né? Os animais, enfim. É o fluido. É um fluido que vai percorrer seu corpo, vai trazer nutrientes para as células e vai retirar as coisas ruins e jogar fora, né? E para esses caras, para mim, o sangue é justamente a energia vital. Que é uma coisa que... ganhar força. Entendi. Eles não conseguem pegar o sangue, mas daquele fluido tem... Isso. Uma coisa espiritual. Então seria uma estrutura de controle. Eu não consigo no mundo material. Se eles conseguissem vir no mundo material, eles já tinham invadido isso aqui já tinha acabado. Eles não conseguem. Existe alguma lei cósmica. Então eles estão tentando, para mim, ganhar energia. Como é que você ganha energia? Bota o mundo para baixo. Aí você começa a alimentar esses caras. Bota mais pessoas sendo afetadas, mais pessoas com depressão, mais pessoas com vícios, e você consegue alimento. Chega uma hora que eles rompem. Você pega a Operação Prato, o que acontece no Pará ali? Tem ali coisas gravíssimas acontecendo de crimes contra crianças, inclusive, Ilha de Marajó e outros locais que acontece muita coisa ruim ali. Crianças desaparecidas. Então, assim, talvez isso esteja alimentando esses seres e em algum momento de 77 eles conseguiram romper esse véu e entraram aqui por conta disso. Lugares, então, onde acontecem muitas mortes ou coisas erradas, crimes, pode ser um portal. Eu acredito. Tá servindo de alimento.